A paz do Senhor Jesus, adolescentes, tudo bem? Vamos para a nossa escola dominical. Hoje nós vamos estudar a lição 6, que é uma conversa franca. Quando nós falamos de conversa, nós estamos falando do quê? De comunicação e de relacionamento. E a comunicação, ela pode ser verbal e não verbal. Vamos ver um pouquinho do que é comunicação verbal e a comunicação não verbal. A comunicação verbal é aquela que você fala ou que você escreve. Então você está o quê? Verbalizando aquilo. E nesse momento eu estou me comunicando com vocês através do quê? Da fala e da escrita, que são dos slides. Agora, e a comunicação não verbal? É a comunicação que não é feita de forma verbal falada e nem escrita. Aí você fala, como assim, irmã Renata? Não entendi. É através, sabe do quê? Dos nossos gestos, da nossa afeição. Vamos ver algumas imagens. Por exemplo, o que a jovem está comunicando? Você olhando para ela, ela está passando o quê? Que ela está alegre, que ela está feliz? Ou que ela está triste? Que ela está meio chateada? Aqui, pela comunicação dela, da forma com que ela tá parecendo o quê? Que ela está chateada. Então, ela está comunicando isso através do corpo dela. É uma comunicação não verbal. Essa outra adolescente aqui, ó, que imagem que ela está comunicando? O que ela está passando pra gente? Parece aí que ela teve uma conversa com a mãe e ela está o quê? Zangada, ela está brava, ela está com raiva, ela está com o braço cruzado, com o rosto fechado. Então, o que é essa comunicação não verbal? Ela não está falando eu estou chateada, estou com raiva, não. Só a forma dela já dá para perceber. E aí, gente, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente está falando alguma coisa aqui, mas a nossa expressão, o nosso rosto, a nossa forma de agir está sendo outra. A nossa comunicação não verbal está demonstrando uma outra coisa. Por exemplo, aqui, vou fazer um parêntese aqui. Quando os nossos pais estão falando com a gente não pode dar as costas para ele, ou o mais velho, ou o nosso professor, ou um pastor, qualquer pessoa. Você não pode simplesmente virar, dar as costas. Isso é uma comunicação que você não está nem aí, que você está bravo, ou que você não liga. A gente não pode fazer isso, principalmente com os nossos pais. Aqui, ó, e essa outra aqui, o que ela está passando? Que ela está feliz. Eu não sei se ela está indo para a escola ou se ela está voltando da escola, mas ela está com uma expressão feliz, alegre. Não é isso que ela está comunicando? Ela não está falando, eu estou alegre, estou feliz. Mas pelo semblante dela, pelo rosto dela, nós vemos que ela está alegre. E aqui, uma família. Quando a gente observa essa família, que não tem nada escrito, mas assim, pela forma com que eles estão se olhando, o sorriso no rosto, é o quê? Que é uma família feliz, uma família que está alegre. É isso que passa, né? Então, a nossa comunicação não verbal, às vezes, fala mais do que a verbal. Por exemplo, ó, se a gente vai contar uma situação alegre, alguma coisa, e eu falo para você, puxa, que legal, eu ganhei uma coisa. Olha só, eu tô falando, mas o tom da minha voz, a forma do meu rosto não tá condizendo, né? Não tá coerente com isso. Eu tô falando que eu ganhei, que eu deveria estar feliz e eu tô com aquele rosto abatido. Agora, se eu falar, olha, eu ganhei, sabe, um presente que eu queria muito, olha a diferença, né? Os meus olhos, a minha mão. Então, é isso aqui, a mão, os olhos, a forma de você falar é uma comunicação não verbal. E é muito bom ter pessoas para conversar, se divertir, passear e muitas outras coisas. Mas podemos conversar com todo mundo e sobre todos os assuntos? É muito legal, é muito bom ter amigos, é muito bom a gente conversar, bater papo, é muito legal. Mas será que a gente pode falar tudo para todo mundo, para todas as pessoas? Aí eu coloquei o stop, quer dizer, peraí, não é bem assim. A gente não deve falar todas as coisas para todo mundo. A gente tem que fazer o quê? Um filtro. Por quê? Né? A gente tem que analisar o assunto, analisar quem é a pessoa que a gente está contando. Tem que prestar bastante atenção. Existem falsos amigos, por isso temos que tomar cuidado com quem abrimos o nosso coração. Olha aqui essa imagem. As meninas estavam conversando, elas estavam se abraçando. Olha a cara dessa outra amiga aí que está abraçando. Olha a comunicação não verbal dela, quer dizer, ela é falsa. Ali o abraço é de uma amizade, mas o rosto dela, ela não está gostando. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Tem coisas que contamos apenas para amigos mais próximos. Então tem coisas que é sua, que você não deve contar para todo mundo, só para aqueles mais chegados. Se nós pensarmos em Jesus,
Jesus ele tinha os discípulos que eram mais próximo dele. Tanto é que teve um momento na Bíblia em que teve a transfiguração, um dia a gente comenta um pouco melhor, e o Senhor chamou quem? Pedro, Tiago e João. Ele não chamou todo mundo. Ele revelou, ele contou aquele segredo apenas para os amigos dele, os mais próximos. Não que os outros não fossem, mas tem alguns que são mais chegados. Outras coisas, né, nós contamos apenas para a família e às vezes somente para os pais. Existem acontecimentos, às vezes, na casa, coisas com você, que você não deve sair contando para todo mundo, e até mesmo família, não é para todos os familiares. Tem coisas que tem que ficar ali, ó, no centro da família, com seu pai, com a sua mãe, o seu irmão. E outras apenas e exclusivamente para Deus. Mas tem coisa nossa que é melhor nem contar para ninguém. É só você e Deus que você deve falar. Sabe aquele momento de você orar, fechar a porta do teu quarto, você ficar quietinho? Ou se você, irmã Renata, mas eu não tenho o meu quarto, ou se eu durmo com alguém, mas tem um momento que você vai ficar sozinha, e nesse momento aí você conversa com Deus, você fala com Ele. Você conhece quem você está conversando nas redes sociais? Aqui vai um alerta, né? Adolescente gosta de conversar, gosta de postar as coisas e tudo. Só que a gente está num mundo que tem pessoas muito más, que tá para fazer maldade. Então a gente tem que tomar muito cuidado com quem a gente está conversando na rede social. Será que a gente conhece mesmo essa pessoa, né? Existem muitas pessoas maldosas que parecem legal, mas elas não são. Por isso, não aceite amizade nas redes sociais de pessoas que vocês não conheçam, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Cuidado também com as publicações. É ótimo quando a gente publica, a gente posta alguma coisa que as pessoas vão lá, curte, põe coraçãozinho, comenta, compartilha. É muito bom, né? Sinal que as pessoas estão vendo o que você está colocando. Mas tem que prestar atenção, a gente tem que tomar cuidado com as nossas fotos. A gente tem que ajustar o perfil. Todas essas redes sociais, ela tem como você restringir o perfil. Você não pode deixar aberto para que todo mundo veja, né? As suas fotos com a sua família. Por quê? Porque tem pessoas que vão ver aonde você estuda, aonde você mora, né? Pode fazer um assalto, fazer uma maldade com a tua família, pode pegar suas fotos, às vezes tá uma foto de família, uma foto que você tá de férias e usar para uma coisa ruim. Então você tem que prestar atenção. Quando você está conversando com alguém, presta atenção e não converse com quem você não conhece na rede social. Tenha assim, esse cuidado, porque a gente não sabe quem está lá do outro lado, né? A gente conhece situações, a gente vê nos noticiários, né? Sempre pessoas fazendo, crianças que já foram sequestradas, adolescentes, pessoas que às vezes, eu vou arrumar um namorado, eu vou conseguir alguém na rede social, porque eu não faz isso, não se mete nessas coisas, porque isso não é do agrado de Deus, né? Então presta bem atenção, publique coisas saudáveis, coisas que não vão comprometer. Aí você fala, irmã Renata, eu não vou fazer mais nada. Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo para você filtrar, né? Você lá no seu perfil, você olha direitinho quem são seus amigos, cria os filtros. Quem pode ver essas publicações? É só os seus amigos, é só ali os conhecidos, é o público inteiro. Começa a trabalhar com isso, né? E aí você pode publicar de uma forma tranquila, tá bom? Muito cuidado, tá? Conversas com a família. A família foi a primeira instituição que Deus criou. Deus ama ver a família unida em comunhão, amor e alegria. Nós fazemos parte da família e devemos fazer a nossa parte, e não por obrigação, mas por amor. Né? Se tem a família, cada um tem o seu papel, cada um tem o seu direito, cada um tem o seu dever. E nós devemos fazer a nossa parte. Você, adolescente, tem que fazer a parte de vocês também. Às vezes a gente fala assim, os pais é difícil de conversar, é isso e aquilo outro, mas não é assim. A gente tem que também fazer a nossa parte de tentar de conversar. Né? Você conversa com a sua família? Né? Você fala do seu dia para sua família, para o seu pai, para sua mãe? Como é esse relacionamento? Deus se agrada que vocês conversem. Eu não estou dizendo para contar os mínimos detalhes, todas as coisas, mas você tem que contar, você tem que conversar. Né? Até coloquei, você comenta sobre o que aconteceu na escola? Você comenta de alguma matéria que você está com dificuldade, de alguma coisa que, olha, fui bem, tirei uma nota boa. Você conversa sobre o culto, nós frequentamos o culto. Né? Será que você ficou com dúvida? Ou você, olha, eu gostei daquela palavra, aquele louvor. Você perguntar ao pai, ou mãe, né, alguma coisa. Você tem que conversar, você tem que falar da escola dominical, olha, aprendi tal coisa, olha, e você tem que ter esse momento com a sua família. Né? Falar sobre os seus planos para o futuro.
o que você gostaria de estudar no futuro, o que você gostaria de ser. Você tem que conversar com a sua família também, né? Isso vai surgindo aqui um diálogo. Eles perguntam para você fala para eles, e assim vai tendo uma harmonia. A família vai tendo comunhão, vai tendo alegria quando vocês conseguem uma vitória, vai ajudar quando tiver com algum problema. Hoje em dia, as famílias, elas estão muito ligadas em celular, em televisão, em videogame. Às vezes não tem aquele momento de sentar na mesa, na hora do almoço, na janta, ou um momento de conversar em família. Mas isso é importante, né? O ser humano, ele precisa se comunicar, ele precisa se relacionar. E principalmente a família. Porque na hora de um aperto, na hora de uma doença, na hora que acontecer alguma coisa, você precisa da sua família. E na hora também que você ganha alguma coisa, você tem que ter alguém para comemorar, né? E a sua família, com certeza, é aqueles que vai torcer por você sempre. Os pais, o pai e a mãe sempre vai torcer por você, porque ele quer o seu bem. Vocês são um presente que Deus deu aos pais de vocês, né? Então, pense nisso. Eu sei que às vezes não é bem assim. Às vezes tem famílias que os pais são separados, ou que a mãe ou o pai já casou com outra pessoa, aí tem outros irmãos. Eu entendo isso. Mas assim, você tem que buscar viver em paz, em comunhão. Você tem que fazer isso, buscar a Deus em primeiro lugar, pedindo direção a Ele. E aí eu também vou fazer uma pergunta. Você pergunta para os seus pais e irmãos como eles estão? Porque às vezes a gente fica assim, ai, meu pai e minha mãe nem liga para mim. Mas e você? Você se importa com ele? Porque às vezes a gente pode olhar para o pai, olhar para a mãe, para o irmão e perceber que ele não está bem. Você pergunta como tá? Se o seu pai, se sua mãe está doente, você se importa em saber se está precisando de alguma coisa, se você pode ajudar, como ele está ou como ela está? Então a gente também tem que se preocupar com os nossos pais, a gente também tem que ter essa conversa com eles. E aí, conversa com Deus. A principal e a melhor conversa é com Deus. Você pode conversar com seus pais, que é de suma importância, com seus amigos, com os irmãos da igreja, comigo, com diversas pessoas. Mas o principal é conversar com Deus. Sabe por quê? Porque Deus, ele te ama, ele te escuta, e você tem que ser sincero com ele, pois ele vai te ajudar. E o principal, ele te conhece melhor do que você mesmo. Ele nos conhece, nossa, muito melhor do que eu. Às vezes eu estou naquela dúvida e o Senhor já sabe realmente o que eu quero, Ele já sabe o que vai acontecer, porque o nosso Deus, ele é onisciente. Então ele sabe de todas as coisas. Então ponha tudo. A aula passada a gente já falou sobre isso. Põe tudo para o Senhor, conversa. Na aula passada a gente falou sobre as angústias, sobre as ansiedades. Conversa com Deus, fala com Ele, Senhor, eu tenho um plano de fazer isso, eu gostaria de estudar, eu gostaria de viajar, olha, eu estou passando por essa situação. Conversa sobre a sua família, conversa com Deus, conversa com Ele como foi seu dia, peça perdão pelos seus pecados, aquilo que você errou, e você vai ver que o Senhor vai trabalhando no teu coração. É muito bom conversar com Deus, porque Deus nos acalma, Deus nos dá esperança. O Senhor Deus, ele nunca vai te deixar assim para baixo, triste, angustiado, não. Ainda que venha uma situação que não seja tão boa, não é bem aquilo que você imaginou, o Senhor, ele vai te dar o consolo e ele vai preparar para você. Então, converse com Deus, adolescente. E nós terminamos a nossa aula por aqui e vamos para as nossas perguntas. Quais os tipos de comunicação? Diga com suas palavras quais os cuidados que devemos ter nas redes sociais conforme a nossa aula. Podemos conversar com todo mundo e sobre todos os assuntos? Qual foi a primeira instituição que Deus criou? Então, terminamos aqui. Que Deus os abençoe e uma boa semana. Procure alguém para conversar, alguém de confiança. Se às vezes o pai e a mãe você está com um pouco de dificuldade, adolescente, procure aí alguém de confiança. Eu me ponho à disposição se vocês precisarem conversar, tirar alguma dúvida. Nós temos os nossos coordenadores de adolescentes, de jovens, temos os nossos pastores. Estamos aqui para ajudar você também. Bom, que Deus os abençoe.